Galera, tudo beleza? Matheus Loyola aqui para mais um vídeo no canal. Vamos chegar firme e forte, vamos falar sobre o pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro. E eu sou Brasil, verde e amarelo, não, vermelho da cor do Partido dos Trabalhadores. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que ele falou no seu pronunciamento, o que eu acho. Bem, é o seguinte, Bolsonaro fez um pronunciamento falando que devemos realmente lutar não pelo isolamento social, mas pelo isolamento da menor forma possível. O que ele quis dizer? A imprensa, a Globo e principalmente os esquerdistas, como sempre, estão interpretando de acordo com o que a mente deles acham, mas não com o que é a realidade. Bolsonaro nunca disse que iria de fato abrir todo o comércio diante dessa crise do Chinavírus ou coronavírus. Eu prefiro falar Chinavírus ou Chinavírus. Enfim, Bolsonaro disse o seguinte, que iria abrir o comércio aos poucos. Como o Crivella fez aqui no Rio de Janeiro. O que o Crivella fez aqui? Para quem não é do Rio de Janeiro, o Crivella, ele abriu as lojas de materiais de construção e as lojas de conveniência que existem no posto de saúde. Para quê? Porque as pessoas não estão conseguindo emprego, estão sem trabalho. Aí você fala, mas é por uma boa causa, é por causa da quarentena, nós vamos salvar a vida das pessoas, é prioridade. Vamos lá, vou falar sobre esse argumento. O que você acha o que é prioridade? Eu sou da classe média, com a maioria das pessoas que falam que salvar a vida e se fazer quarentena jornalistas são milionários. Eu tenho uma casa aqui, tenho uma família que pode me dar dinheiro para que eu possa sobreviver enquanto eu esteja desempregado, como estou desempregado. Iria voltar a ser empregado, estava só entregando documentação para a empresa X, não vou falar o nome, já estaria dentro, não estou dentro por causa do coronavírus. Eu tenho uma condição de meu pai ou minha avó poder me ajudar. E para as pessoas que são ambulantes, e para as pessoas que trabalham informal, que dependem da venda, o comércio está fechado, elas vão morrer. Você está preservando a vida muito legal de quem é classe média, de quem é rico, de quem tem condição de fazer a quarentena, de quem tem alguém ou algum parente para poder financiar para a pessoa se sustentar nesse momento difícil. E para quem depende de vender uma bala para sobreviver e não tem dinheiro, porque ele vende uma bala para poder comer. Essa pessoa tá ferrada, o comércio tá todo fechado, os ambulantes não vendem mais, nem aqui perto da minha casa tinha sempre uma barraca de coxinha, uma coxinha gostosa que eles vendem, tá fechada a barraca de coxinha por causa dessa quarentena. Essas pessoas vão morrer de fome. Aí os esquerdistas vão falar, mas o governo tem que dar dinheiro para eles sobreviverem. Você acha que um governo tem capacidade de dar dinheiro para 200 milhões de brasileiros? Pode até ajudar algumas pessoas, que é o dever deles, mas o problema não é só do governo. A população tem que fazer vaquinhas e auxiliar essas pessoas que estão nessa situação. E pensando nisso tudo, no pronunciamento em tudo, eu vou chegar numa conclusão bem específica. Você conhece o país de Israel? Israel é um país que tem 1.700 casos, uma morte. Aí você fala, caramba, então o isolamento social seguido pela OMS foi correto, negativo. Israel, o que ele fez? Isolou os velhinhos da população jovem. Ao isolar os velhinhos da população jovem, ele fez com que a população jovem como eu, e como pessoas que não estão no grupo de risco da doença da Covid, elas pegassem o coronavírus. Só que, como eles são jovens e não são hipertensos e nem diabéticos, essa doença era como se fosse, na palavra do Bolsonaro, uma gripezinha, um resfriado. A doença somente pegou neles e depois saiu. E os jovens ficam distantes, eles não têm contato com o avô, com a titia, não tem esse contato. Vou até postar esse vídeo aqui no meu canal. Então, não existe só essa solução de isolamento social. A Organização Mundial da Saúde é um órgão criado pela ONU, globalista, de esquerdista. Temos que tomar muito cuidado com o que eles pregam. Não existe só esse caminho de isolar a sociedade, existem também outros caminhos, como o próprio Israel comprovou, que isolando os idosos da população jovem, você só tem poucas mortes.
nessa crise que é do coronavírus. Israel só teve uma morte e 1.700 casos. Muito mais casos do que no Brasil. Tiveram 1.700 casos e uma morte. É aí que eu falo. O discurso do Bolsonaro foi errado em falar que abriu o comércio? Não. Que essas pessoas que dependem de vender ambulante, por exemplo, que eu moro no Rio de Janeiro, ambulante que vende biscoito no BRT, Guaravita, eles vendem aquilo para poder ter dinheiro, para poder comprar um arroz e feijão para eles, para os filhos deles, sem a possibilidade de eles trabalharem com essa quarentena. Você não está preservando a saúde deles, seus idiotas da Globo, seus idiotas da imprensa. Você está fazendo o seguinte, você está fazendo com que eles parem de vender os seus produtos e eles não terão dinheiro para comer. E isso vai aumentar aqui a desnutrição. Se eles estão desnutridos, eles estão não imunes só ao coronavírus, estarão imunes a outras doenças. Eles morrerão de fome ou pegarão tuberculose, gripe, qualquer doença que seja fatal. A imunidade dessas pessoas vão baixar. Vocês não estarão evitando o coronavírus. Lembre-se, a população pobre é a maioria no Brasil. É um país subdesenvolvido, não é desenvolvido, desculpe. Subdesenvolvido, não é desenvolvido. Por isso que vocês têm que botar a mão na cabeça, entendeu? E pensar. E pensar bem antes de falar. Então, antes de criticarem o pronunciamento do Bolsonaro, vão vir pensar o que esse posicionamento de vocês, segundo a Organização Mundial da Saúde, essa porcaria aí comunista, globalista, o que ele vai gerar? Para nós, para mim que sou da classe média, isso é excelente, mas para a maior parte da população brasileira que são pobres, que vivem em crime de subsistência, que eles dependem de vender o produto deles na informalidade para poder sobreviver, essas pessoas vão morrer de fome. Vocês não estão raciocinando que isso também. Vocês falam que o Bolsonaro é assassino. Eu vi até uma organização de saúde falando que o Bolsonaro é assassino. Assassinos são vocês que defendem o isolamento social e matam milhares de ambulantes, de pobres, de mendigos que dependem do dinheiro das pessoas que estão se movimentando na rua, que dependem de vender um biscoitinho para poder ter um dinheiro para comprar um arroz e feijão para sua casa, que é o básico para que eles possam sobreviver, comer bem, para que eles possam continuar vendendo e sobrevivendo. Com essa paralisação, que na minha opinião tem que ser paralisado boa parte do comércio, mas não todo o comércio, como está sendo feito por muitos governantes, pelo seu Witzel do Rio de Janeiro, que é um canalha daquele meu estado, é um canalha, traidor do Bolsonaro, traidor do seu eleitor, que o eleitor só votou no Witzel porque ele falou que era bolsonarista, e ele não é bolsonarista, ele é um canalha mentiroso, é um Dória do Rio de Janeiro, e ele já tá fudido que nunca mais vai ganhar porra nenhuma. Falo isso pra todos os meus amigos esquerdistas. Witzel não ganha mais merda nenhuma no meu estado, e nem vai ganhar merda nenhuma na presidência, vai ganhar nada. Ele é um babaca, imbecil, esquerdista, mentiroso, canalha. Então, é isso que eu tenho pra falar. Prestem atenção. Não venham pedindo impeachment do Bolsonaro. Pensem que cada medida tem um risco. E essa medida de você fazer um isolamento social é boa pra mim, que é da classe média, é boa pra pessoa rica. E pros pobres é horrível. Eu tenho condição de fazer isolamento. Os pobres não. E você fala que a direita não pensa no pobre, como disse um pessoal lá no meu grupo do WhatsApp, falando assim, que a direita tem que pensar em classe, que ela não se bota no lugar do outro. Estou me botando no lugar do outro. Tenho pena da pessoa que trabalha como ambulante, tenho pena da pessoa que mora na favela, porque com essa quarentena ela não vai ter dinheiro para poder comprar seu alimento e vai morrer ou de desnutrição ou vai morrer de outras doenças, que ela não tem dinheiro porque tá tudo fechado, os ambulantes não estão podendo mais operar na rua por causa dessa quarentena, dessa decisão errada. Não valeria mais a pena você tomar a decisão que Israel tomou? Vamos continuar a economia bombando e as pessoas de riscos, jovens hipertensos e com diabetes e idosos vão ficar isolados da sociedade. Para mim, a decisão de Israel é a melhor a ser tomada. Lembre-se que na Itália eles estão isolados há 15 dias e mesmo com esse isolamento social igual acontece no Brasil, a Itália só aumentou o número de mortes. Será que esse isolamento social, de fato, está diminuindo o risco da doença ou está aumentando? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar, que eu ainda não sei como responder. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Israel não isolou sua economia, só isolou os idosos e os mais vulneráveis à doença dos saudáveis, dos menos propícios à doença, dos que vão sofrer menos impacto. E deu certo em Israel.
É isso que eu proponho para o Brasil. Eu sei que não vai acontecer aqui no Brasil, porque nós temos organizações de esquerdas, instituições de esquerda, temos Rodrigo Maia, que é de esquerda, que é o líder do Congresso, temos a Organização Mundial da Saúde, que governa também, manda no Brasil, quando acontece uma pandemia dessa. Então, eu peço só o seguinte, reflitam antes de pensarem com o estômago. Antes de emitir uma opinião, leia as matérias e depois tome seu posicionamento. É isso que eu tenho para dizer, galera. Fique com Deus. Esse vídeo estará sendo lançado no sábado. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e desejo boa sorte. Vamos apoiar o Bolsonaro. Até a próxima. Valeu, galera.